Olá pessoal, está começando mais uma Conversa Periódica, o nosso espaço para bater papo sobre química. Agora, esse final de semana eu estava assistindo um filme muito bacana na TV sobre resgate em alto mar. Olha, sensacional o filme. Só que eu fiquei super curioso com um colete salva-vida que o pessoal jogava no filme para as pessoas que estavam tentando se salvar. É porque ele acendia imediatamente, acendia uma lâmpada, imediatamente quando ele entrava em contato com a água. Bom, deve ser, é claro, que é para sinalizar quando as pessoas estão se afogando no mar. Aí eu liguei para um amigo meu, que é bombeiro, né? Pedi um colete desse emprestado, é porque eu tenho que confessar que eu morro de medo do mar, né? Enfim, pedi um colete emprestado e levei para o clube domingo, galera. Agora imagina a pessoa, no domingo, no clube, com um colete de praia, mergulhando na piscina. Pois é, eu paguei esse mico. Só que é o seguinte, a lâmpada não acendeu. Não entendi nada. Ao invés de ligar para o meu amigo, eu resolvi convidar no programa de hoje a pesquisadora da PUC-Rio, a Andréa Silva, para explicar um pouco para a gente sobre ligações iônicas. Tudo bem, Andréa? Seja bem-vinda, obrigado. Tudo bem? Obrigado por ter vindo, por favor. Andréa, vem cá. Você também tem medo do mar? Eu tenho um pouquinho sim. Diz uma coisa, por que a minha experiência não deu certo? Então, o colete não funcionou na piscina porque a quantidade de sais presentes na água da piscina é bem menor do que a quantidade de sais presentes na água do mar. E esses sais, quando estão em água, ocorre a sua dissociação, formando então íons. E os íons é que são responsáveis pela corrente elétrica, né? Então, o circuito fecha quando está na água do mar e não fecha quando está na piscina. Ou seja, eu poderia ter pulado 40 vezes que não ia acender. Não iria acender, na piscina não. Agora vem cá. O nosso tema é ligações iônicas, né? O que é exatamente uma ligação iônica? A ligação iônica, na verdade, é uma atração eletrostática entre íons de cargas opostas, ou seja, de cargas diferentes, né? Então, o íon positivo, ele tende a se ligar com o negativo e, através dessa atração, dessas cargas opostas, ocorre a formação da ligação iônica. Mas eu vou te fazer uma pergunta atrás, assim. Como se formam os íons? Então, veja bem, os íons, eles precisam ser formados para que o átomo adquira estabilidade, ou seja, para que ele fique com um estado de energia mais favorável. Então, se a gente pensar assim, na tabela periódica, né, os elementos que eles estão ali à direita da tabela periódica, sódio, potássio, na última camada, para eles ficarem estáveis, eles precisam ter apenas 8 elétrons na sua última camada. Então, na família 1A da tabela periódica, quando esses elementos eles perdem um elétron, eles atingem a sua estabilidade. E a gente sabe que elétron é carga negativa, então se um átomo ele perde um elétron, que é uma carga negativa, ele tende a ficar positivo. De maneira oposta, existem as formações dos outros íons, né, que têm cargas negativas, que é o processo inverso, é o ganho de elétrons. Então, quando um átomo ele tende a ganhar elétron, ele fica com a sua carga negativa. Tá. Mas vem cá, dá um exemplo prático da gente de substâncias ligadas ionicamente que a gente utiliza no dia a dia. Por exemplo, o sal de cozinha, o NaCl, que ele é formado por íons Na+, e Cl-. Temos também o bicarbonato de sódio, né, o hidróxido de magnésio, né? Então todas essas substâncias são substâncias iônicas que estão presentes no nosso dia a dia. E como essas substâncias se formam, né? Na verdade, inicialmente, ocorre uma atração entre os íons positivos e negativos, até que a sua estrutura ela vai crescendo, formando uma rede cristalina. André, para ajudar a visualizar essa estrutura que você acabou de falar, a gente pediu uma força para o pessoal da rua. Vamos ver. Olha quanta criatividade, você viu? Pois é. São tão criativos quanto os íons, né? Exatamente. Então, se a gente for fazer um paralelo, essas pecinhas de Lego, elas representam os íons. Então, os íons, eles vão se juntando uns aos outros, formando as substâncias. Agora, como é que é o processo de ganho ou perda de elétrons na eletrosfera dos átomos? E isso leva à formação dos íons? Exatamente. A perda e o ganho de elétrons é o que vai levar à formação dos íons. Bom, então a gente sabe que um átomo, né, tem no seu núcleo prótons e nêutrons e ao redor, na eletrosfera, existem os elétrons. Então, dependendo do átomo, ele pode ter a tendência de perder ou ganhar elétrons. E qual é o papel da eletronegatividade nesse processo? A eletronegatividade é muito importante, porque, veja bem,
A eletronegatividade ela é uma propriedade, né, que vem mostrar para a gente a tendência que um átomo tem, né, de perder ou ganhar elétrons. Resumindo, quanto maior a eletronegatividade do átomo, maior é a tendência dele ganhar elétrons. Ou seja, se ele tem uma alta eletronegatividade, ele vai querer bastante elétrons ao seu redor. Se ele tem uma eletronegatividade menorzinha, ele não vai estar muito afim de elétrons. Ah, bacana. Agora, eu vou confessar para você que esse papo de elétron, átomos, eletrosfera, me remete muito à dica da semana para a nossa sessão Evolução. Uma engenheira renomada pesquisa um raio capaz de controlar a forma dos objetos. Essa descoberta marca o início de uma nova revolução industrial. Mas quando algo sai errado no laboratório, ela adquire poderes sobre-humanos e chama a atenção de quem quer usar essa força para o mal. Com esse poder, reconstruirei o universo só para mim. Será que ela conseguirá reverter a situação? Conheça o poder da mulher iônica. André, eu acho que os íons devem adorar filmes de destruição e de reconstrução, não é não? O que você acha? Olha, concordo com você, viu? Como começou esse teu interesse pela química? Ai, bom, vamos voltar lá atrás. Começou lá no ensino médio, né? Aquela coisa de quando estava fazendo o pré-vestibular, que eu comecei a estudar um pouquinho mais a fundo e tal, a questão da química, íons, moléculas, substâncias. E aí comecei a despertar um certo interesse pela química. É uma maneira de ver o mundo completamente diferente, né? Ah, sim, completamente diferente. Mas se a gente for parar para pensar, a química ela está presente no nosso corpo, está presente no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, né? Ah, legal, André. Você toparia responder algumas dúvidas dos nossos jovens aqui? Ah, claro, com certeza. Então vamos ver as perguntas. Vamos lá. Como a atração ocorre fisicamente? A estrutura é visualmente parecida com o quê? Então, André, como é que é isso? Então, veja bem, ocorre através de atração eletrostática e a gente vai ver que, em especial para o NaCl, essa estrutura ela fica mais ou menos em forma de cubo e a gente vai ver por quê. Dá um exemplo aqui pra gente. Tá, então vamos lá. Então, olha só, digamos que eu queira pegar o sal de cozinha que eu tenho lá em casa e eu queira identificar que realmente ocorreu a formação de cristais ali, que ele fica em forma de cubo. Como é que a gente tem que fazer? Bom, então, a gente vai começar do seguinte, vamos pegar um pouquinho de sal, né, aquele sal que a gente tem lá em casa. Eu vou pegar um pouquinho de sal, vou colocar um pouquinho de água. A gente bota aqui ó, um agitador magnético aqui dentro, só para fazer um movimentozinho para dissolver todo o sal. Vamos tirar aqui o agitador aqui de dentro para a gente observar. Na verdade, todo o sal se dissolveu. Mas por que o sal se dissolveu? Porque os íons Na+, e os íons Cl-, eles se separaram. Então, eles estão todos aqui na solução, mas cada um está no seu canto. Então, a gente vai deixar isso aqui por umas 2 semanas, a água ela vai evaporando bem lentamente. No final do processo, a gente vai observar que o sal, que antes ele era assim, ele era um pó fininho, na verdade, agora ele apresenta umas forminhas de cubo, o que vai mostrar pra gente uma associação com os andaimes, né? Que tem aquelas estruturazinhas, né? E isso aqui representa o quê? Cristais de NaCl formados a partir de uma rede cristalina. Essa rede cristalina, para o NaCl, é uma rede tridimensional em forma de um cubo. Agora, eu vi vocês conversando aqui nos bastidores, assim, é verdade que nenhuma ligação é 100% iônica? Ah, é verdade que nenhuma ligação é 100% iônica não. É por isso que a gente fala do caráter iônico. Esse caráter iônico, na verdade, ele vai dizer pra gente que uma substância ela tem uma tendência muito grande de ser iônica. Então o NaCl, ele tem um caráter iônico aí em torno de 70%. Então a gente pode garantir que ele é muito mais iônico do que covalente. E no caso mais extremo, a gente tem o fluoreto de césio, tá? Que ele é como se fosse o composto mais iônico que existe. E mesmo assim o seu caráter não chega a 100%, tá? Então esse caráter iônico ele vai dizer, vai dar pra gente uma direção se o composto ele é iônico ou não. Olha, Andréia, muito obrigado por você ter vindo aqui no programa, pelas suas explicações. Sim. E para você que está nos assistindo, não perca a continuação desse programa, cujo tema será ligações covalentes, ok? Vejo você na nossa próxima Conversa Periódica. Tchau!